Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Nova pesquisa mostra mudança de opinião após vazamento de áudios e Lula aparece 6 pontos de vantagem num possível segundo turno contra Flávio Bolsonaro. Governo deve contestar trechos do parecer do fim da escala 6x1 para evitar transição de 3 anos. Governo Lula anuncia crédito para taxistas e motoristas de aplicativo. Putin chega à China para encontros com Xi Jinping em meio à crise política e energética pelo mundo. Filha de diplomatas do governo Lula morre atropelada em Ipanema. E os detalhes da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Uma nova pesquisa Atlas Intel divulgada hoje mostrou uma mudança drástica na opinião dos brasileiros sobre um eventual segundo turno das eleições deste ano. O senador Flávio Bolsonaro caiu 6 pontos percentuais e soma 41,8% das intenções de voto. O presidente Lula chegou a 48,9%. A pesquisa foi feita no dia seguinte ao vazamento da conversa entre o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro. Na última pesquisa Atlas Intel, Flávio Bolsonaro tinha 47,8%, enquanto o petista somava 47,5%. Mas o novo resultado mostra uma mudança drástica de opinião, muito por conta do vazamento das conversas entre Flávio e Daniel Vorcaro. Há alguns dias, o site Intercept Brasil mostrou Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao banqueiro para custear o filme da trajetória de Jair Bolsonaro. Nessa nova pesquisa, Flávio soma 41,8% das intenções de voto, 6 pontos percentuais a menos quando comparado com a última pesquisa. Já o presidente Lula alcançou 48,9%. A pesquisa Atlas Intel também simulou outros adversários para o petista. Em todos os cenários, Lula vence. 5.032 eleitores foram entrevistados entre os dias 13 e 18 de maio, por meio de recrutamento digital. O nível de confiança é de 95%. O governo se prepara para contestar divergências no texto que será apresentado na comissão especial que discute o fim da escala 6x1. O relator da proposta e o presidente da Câmara, Hugo Motta, querem uma transição de 3 anos para a implementação do projeto. O relator Léo Prates e o presidente da Câmara, Hugo Motta, trabalham com a ideia de criar uma transição de 3 anos para a implementação do fim da escala atual. Mas o governo entende que o tempo de transição é longo para as mudanças serem sentidas e que deveria ser menor. Nesta semana, partidos do Centrão apresentaram uma emenda à PEC que incluir no texto contrapartidas fiscais e flexibilizações trabalhistas para mitigar os impactos financeiros. Um dos pontos pede a mudança na contribuição do FGTS, de 8% para 4%. Os partidos também pedem descontos em despesas com novos postos de trabalho da base de cálculo do imposto de renda das empresas e também da contribuição social sobre lucro líquido. Além disso, esse texto do Centrão também pede que a redução da jornada só aconteça em 10 anos, ou seja, somente depois da promulgação da PEC. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou no último domingo que a aprovação do projeto será uma das prioridades da casa ainda neste mês. O governo federal lançou o programa Move Aplicativos, uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para taxistas e motoristas de aplicativos. A medida vai financiar a compra de veículos até R$150 mil, com taxa de juros menores. Para ter acesso ao crédito, o motorista precisa comprovar que realizou pelo menos 100 corridas nos últimos 12 meses. As mulheres terão um subsídio ainda maior. Nas últimas semanas, o petista já anunciou ações na ordem de 173 bilhões de reais. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a troca de cela de Daniel Vorcaro. O ex-banqueiro vai para uma cela comum e vai responder às regras internas da Polícia Federal. Segundo informações, a delação premiada de Daniel Vorcaro já está em fase final. E um bombardeio russo deixou pelo menos 4 mortos na região norte da Ucrânia. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, disse hoje
que pode haver mais ataques. Ele também ordenou um reforço no exército na fronteira norte do país e acusou Vladimir Putin de planejar novos ataques a partir de Belarus. E em meio aos novos ataques, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, desembarcou em Pequim na manhã de hoje pelo horário de Brasília. Ele foi recebido pelo líder chinês Xi Jinping. O assessor de política externa do governo russo, Yuri Shenikov, disse que a China e a Rússia vão assinar 40 acordos bilaterais, entre eles compromissos no setor de energia. Durante a visita, Putin também terá um encontro com Xi Jinping a portas fechadas para discutir temas sensíveis. Segundo informações, somente 4 integrantes de cada país vão participar desse encontro. Mas essa viagem de Putin à Ásia pode mudar a percepção do mundo sobre a relação dos dois países. É esperado que os líderes discutem a construção de um novo gasoduto para escoar gás natural de campos na Sibéria, para o norte da China. Um outro ponto que deve ser discutido trata sobre uma maior integração econômica. Os dois países já negociam nas moedas locais, mas há um plano para facilitar essa transferência. A Rússia iniciou hoje exercícios militares com armas nucleares. Segundo o Ministério da Defesa, as manobras acontecem até a próxima quinta-feira e fazem parte da preparação em caso de agressão. Mais de 65 mil soldados vão participar dos exercícios. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar otimista com um acordo sobre o fim da guerra com o Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que desistiu de um ataque contra o Irã previsto para esta terça-feira a pedido de líderes dos países do Golfo. Mas acrescentou que os Estados Unidos estão preparados para lançar um ataque total em grande escala contra o Irã de maneira imediata, caso não se alcance um acordo aceitável. Mais tarde, Trump também afirmou que há muito boas chances de que se chegue a um acordo com o Irã sem retomar as hostilidades. Se pudermos fazer isso sem bombardeá-los até a exaustão, eu ficaria muito feliz, disse durante um evento na Casa Branca nesta segunda. Qualquer pacto, afirmou o republicano, deve garantir que o Irã não desenvolva uma arma nuclear. Washington e Teherã trocaram propostas de acordo para encerrar o conflito, mas realizaram apenas uma rodada de conversas apesar do precário cessar-fogo. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, declarou em uma mensagem na rede social X nesta segunda-feira que dialogar não significa capitular. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra ministros e o Serviço de Inteligência de Cuba. O Departamento do Tesouro americano anunciou sanções contra ministros, membros da cúpula militar e os serviços de inteligência cubanos como parte de sua política de pressão sobre a ilha comunista. Os ministros da Energia, da Justiça, das Comunicações e o presidente da Assembleia Nacional estão entre os sancionados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que atualizou sua lista nesta segunda. Além deles, entraram na lista os comandantes do Exército Oriental e Central, o chefe da Contra-Inteligência Militar, assim como da Direção-Geral de Inteligência. Também nesta segunda-feira, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmou na rede social X que Cuba tem o direito legítimo de responder a um possível ataque dos Estados Unidos em meio ao aumento das tensões entre Havana e Washington. O governo cubano acusa os Estados Unidos de preparar o terreno político para uma intervenção militar contra a ilha. Díaz-Canel denunciou que, se concretizada, provocará um banho de sangue com consequências incalculáveis. O chefe de Estado reiterou ainda que seu país não representa uma ameaça, nem tem planos ou intenções agressivas contra outras nações. O presidente americano Donald Trump considera a ilha comunista uma ameaça excepcional à segurança nacional dos Estados Unidos e ameaçou tomar o controle de Cuba, chegando a sugerir o envio de um porta-aviões. Ao embargo imposto a Cuba desde 1962, Washington adicionou em janeiro um bloqueio petrolífero que restringe o fornecimento de petróleo ao país. 3 pessoas morreram em um ataque a tiros no Centro Islâmico de San Diego, na Califórnia. 2 supostos atiradores foram encontrados sem vida. A polícia investiga o caso como crime de ódio. 3 pessoas morreram em um ataque a tiros no Centro Islâmico de San Diego, no estado americano da Califórnia. As autoridades se recusaram a aprofundar detalhes e não revelaram a identidade das vítimas, mas afirmaram que investigam o ataque à mesquita como um crime de ódio. Os suspeitos, 2 jovens, foram encontrados mortos em um carro perto do local do ataque. A polícia foi ao Centro Islâmico de San Diego após receber uma chamada de emergência pouco antes do meio-dia. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram 3 pessoas já sem vida. Uma das vítimas era o segurança do recinto religioso.
O chefe da polícia local, Scott Wall, explicou que quando receberam a chamada de emergência, os agentes já estavam à procura de um adolescente. A mãe do jovem denunciou que ele havia se equipado com várias armas e teria fugido em um veículo junto com um acompanhante. A mulher teria relatado que seu filho tinha impulsos suicidas e que os jovens de 17 e 18 anos vestiam roupas camufladas. O imã Taha Hassani, responsável pelo centro, disse que a comunidade está de luto. Já o governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou na rede social X que o estado não vai tolerar atos de terror ou intimidação contra comunidades religiosas. O processo de destruição do presidente de Taiwan não avançou. O tema ganhou força após o governo se recusar a assinar um projeto de distribuição de receitas. Os legisladores da oposição em Taiwan tentaram destituir o presidente Lai Ching-te nesta terça-feira, mas o número de votos necessários para a moção ficou muito abaixo do mínimo exigido. Lai e seu Partido Democrático Progressista travam um intenso confronto com os dois partidos de oposição que controlam o parlamento, desde que ele assumiu o cargo em maio de 2024. Os legisladores do Kuomintang e do Partido Popular de Taiwan iniciaram o processo de destituição depois que Lai e seu primeiro-ministro se recusaram a sancionar um projeto de lei de distribuição de receitas. Na votação, 56 legisladores apoiaram a moção contra o presidente e 50 votaram contra. O número de votos a favor ficou muito abaixo do mínimo de 2/3 das 113 cadeiras do parlamento necessárias para que a iniciativa prosperasse. Um ponto-chave de discórdia entre o governo de Lai e a oposição é o gasto de defesa da ilha contra um possível ataque da China. Pequim afirma que Taiwan faz parte de seu território e já ameaçou tomar a ilha à força. Lai, um ferrenho defensor da soberania da ilha, acusou a China de ser a principal causa da instabilidade na região. Já o partido Kuomintang defendeu relações mais estreitas com Pequim e sua líder, Chen Liu-yun, viajou recentemente à capital chinesa para se reunir com o presidente Xi Jinping e culpa Lai por agravar as tensões entre Taiwan e o gigante asiático. O novo diretor-geral da BBC, Matt Brittin, assumiu o cargo em plena crise na emissora britânica. O grupo prevê o corte de 2.000 empregos em meio à crise do setor de mídia. O ex-executivo do Google, Matt Brittin, assumiu o grande desafio de dirigir a rede britânica BBC. Brittin, de 57 anos, foi nomeado no fim de março, após a renúncia de Tim Davie, ligada a uma polêmica edição de um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levou a BBC aos tribunais. Olá, bom dia. Acabei de tomar um café bem forte e respirar fundo. Estou prestes a atravessar aquelas portas como novo diretor-geral. Sinto-me verdadeiramente honrado por estar fazendo isso e profundamente humilde ao assumir este cargo. Em uma mensagem dirigida aos funcionários, o novo responsável pela BBC reconheceu que as mudanças não serão fáceis, mas que as decisões difíceis são inevitáveis se quisermos obter economia. Brittin passou 18 anos no Google antes de deixar a gigante de tecnologia americana em 2024. Agora assume as rédeas da BBC e de seus cerca de 21.000 funcionários em um momento complicado para a emissora. O grupo pretende economizar 500 milhões de libras, cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais nos próximos 2 anos, e anunciou em abril a eliminação de até 2.000 postos de trabalho, cerca de 10% da equipe. O novo diretor assume em meio à ação por difamação movida por Donald Trump nos Estados Unidos, na qual o presidente americano pede 10 bilhões de dólares ou mais de 50 bilhões de reais em indenização. Os ministros das Finanças do G7 defenderam hoje em Paris a necessidade de coordenação internacional diante da escalada das tensões geopolíticas e dos impactos econômicos da guerra no Oriente Médio. Em meio à pressão sobre os mercados de energia, o grupo pediu a reabertura do Estreito de Hormuz. Reunidos em Paris, os ministros das Finanças do G7 reafirmaram nesta terça-feira seu compromisso com a cooperação multilateral diante dos desafios econômicos globais. Após 2 dias de reunião na capital francesa, onde a guerra no Oriente Médio foi um dos assuntos principais, os representantes de Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália e Canadá pediram a reabertura do Estreito de Hormuz, via marítima estratégica para hidrocarbonetos e fertilizantes, bloqueada pelo Irã como parte do conflito.
A um mês da cúpula do G7 em Evian, a França, que exerce a presidência temporária, buscou defender o diálogo em um contexto de crescentes tensões geopolíticas e comerciais que estão minando as relações internacionais. Também estiveram em pauta os desequilíbrios macroeconômicos globais, a diversificação do fornecimento de minerais críticos, a ajuda aos países mais vulneráveis e as sanções ao petróleo russo. Durante a reunião, os Estados Unidos anunciaram oficialmente a prorrogação por 30 dias, a isenção de sanções para carregamentos de petróleo russo já em alto mar, e em meio à alta dos preços globais de energia devido à guerra no Irã, e apelos ucranianos para que sanções contra Moscou sejam reforçadas. O Secretary Bessent informed us about this decision. Well, from EU point of view, we do not think. O secretário Bessent nos informou essa decisão. Do ponto de vista da União Europeia, não achamos que este seja o momento de aliviar a pressão sobre a Rússia. Na verdade, é a Rússia que está se beneficiando com a guerra no Irã e com o aumento dos preços dos combustíveis fósseis. Consequentemente, se for para fazer algo, precisaríamos era reforçar a pressão. O secretário Bessent nos assegurou de que se trata de uma medida temporária, mas sabemos que esta já é a segunda prorrogação de uma medida que inicialmente deveria durar apenas 30 dias. Apesar do anúncio feito por Washington, o ministro das Finanças francês Roland Lescure afirmou que a vontade de manter a pressão sobre a Rússia é unânime dentro do G7. E no próximo bloco, filha de diplomata do governo Lula morre atropelada em Ipanema. E o aniversário da emancipação político-administrativa de Itapecerica da Serra. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um atropelamento que terminou com a morte de uma jovem e deixou outras 2 pessoas feridas em Ipanema, na zona sul da cidade. A vítima é Mariana Tanaka, filha de diplomatas do governo Lula. Segundo relatos de testemunhas, o motorista de uma van de entregas tentou desviar de um ciclista e perdeu o controle da direção. Ele invadiu a calçada e atingiu as vítimas. Mas no depoimento, o condutor afirmou que houve uma falha mecânica na van e não citou qualquer ciclista. Mariana Tanaka chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela é filha dos diplomatas Ibrahim Abdul Neto, assessor especial do gabinete do presidente Lula para temas de paz e segurança, e Ana Patrícia Neves Abdul, cônsul adjunta do Brasil em Buenos Aires. De acordo com o pai, a jovem sofreu múltiplas fraturas e morreu devido a um traumatismo craniano. O velório e enterro de Mariana estão previstos para a próxima quinta-feira. Aconteceu na noite de ontem em Itapecerica da Serra o culto solene em comemoração ao aniversário de número 149 da emancipação político-administrativa de Itapecerica da Serra. Apóstolo Esteve Hernandes esteve presente. O culto solene em comemoração ao 149º aniversário da emancipação político-administrativa de Itapecerica da Serra reuniu lideranças importantes. O evento ocorreu na Secretaria de Cultura da cidade, com a presença do Renascer Praise. Durante o evento, personalidades que atuaram e contribuíram com o desenvolvimento do município foram homenageadas. Eu sempre cito, mais uma vez repetitivo, apóstolo, que nós recebemos muitos pratos bonitos à nossa frente, mas nem sempre o gosto é bom. Nem sempre, às vezes você vai mexer no prato, você vai ver que por baixo. Então, para que Deus dê esse discernimento para a gente poder saber discernir o que é bom e o que não é bom para o nosso povo, e afaste tudo que for de mal das nossas salas, das nossas decisões, para que a gente possa levar, para a gente possa cumprir o nosso propósito, a nossa missão, que é única e exclusivamente fazer o bem para o nosso povo. Hoje, como eu disse ali no meu pronunciamento, é o evento mais importante da nossa cidade, o evento onde a gente consagra mais uma vez a cidade ao Senhor, a gente agradece a Deus por todas as realizações, por todos os livramentos, por tudo que Deus tem feito na nossa vida, para a gente poder fazer o melhor pela nossa cidade. Nós estamos empenhados aí, né? Nós criamos vários planos para a cidade
desde o ano passado, quando nós iniciamos a gestão. Inclusive, um deles é o nosso plano de pavimentação, o maior plano de pavimentação da história. Agora lançamos uma policlínica agora no aniversário, construção de pronto-socorro adulto, pronto-socorro infantil, a entrega de 2 escolas, uma delas aí, uma obra abandonada, iniciada em 2014. Vamos fazer também o portal da cidade, uma nova entrada para a cidade da Tapicerica da Serra, começa agora. Enfim, nós fazemos uma entrega, uma realização todos os dias do mês de maio. Então serão 31 entregas ou realizações esse dia, várias entregas aí para a gente, para serem contempladas nesse mês. A noite também foi marcada por uma palavra ministrada pelo convidado especial, apóstolo Estevão Hernandes. O que Deus vai fazer nos próximos anos, eu não sei se é pretensão minha, mas é profético. Deus vai fazer o que não aconteceu nos 149 anos passados, porque o melhor de Deus está por vir em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se você está aplaudindo é porque você crê. Amém? Amém? E Jesus falou para Marta lá em João 11:40, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não tiveram o coração voltado para Deus e nem um coração grato por aquilo que Deus fez. Foram as cidades de Corazim, de Betsaida e a cidade de Cafarnaum. O Senhor Jesus disse, se em Sodoma e Gomorra houvera os milagres que aconteceram aqui, eles teriam se convertido, mas o povo não se abriu, permaneceu com seu coração endurecido. Sabe por quê? Porque sobre as cidades há um principado. E nós vemos no livro de Daniel, no capítulo 10, quando Daniel orava e jejuava por 21 dias, e que o arcanjo Miguel veio trazendo uma resposta do Senhor, e houve uma guerra nas regiões espirituais. E o arcanjo Miguel foi chamado para, juntamente com o arcanjo Gabriel, combaterem quem? O principado da Grécia. Quando eles entraram em guerra, na terra estava um homem orando e jejuando, e o Senhor dando vitórias nas esferas espirituais. Uma grande alegria poder estar realizando aqui o culto solene aniversário da cidade. São 149 anos de emancipação política administrativa, e a gente poder receber o apóstolo Estevão Hernandes aqui na nossa cidade, juntamente com o Renascer Place, onde, graças a Deus, fizemos uma junção junto com a nossa associação de pastores para que possamos realizar a nossa marcha para Jesus, que já tem a data já, vai ser uma das maiores marchas de toda a região, de toda a história da nossa cidade de Tapicerica da Serra. Então é muita alegria, é aniversário da nossa cidade e quem ganha é o nosso povo de Deus. O evento foi um marco e um divisor de águas para a cidade. Bom, é um marco para a nossa cidade, né? Nós estamos completando aí 149 anos de emancipação política e hoje recebendo autoridade como o apóstolo Estevão Hernandes, liberando palavras e decretos sobre a nossa cidade. Eu tenho certeza que foi um divisor de água para nós, né? E junto aqui com toda a igreja, e vocês puderam testificar e ver com seus próprios olhos, né? Da somatória do reino, juntos nós somos mais fortes. Deus abençoe. O deputado estadual Eduardo Nóbrega esteve presente no evento e falou do crescimento do município. Sou muito grato a Deus, porque quando eu me candidatei em 2022, eu não tinha nenhum trabalho realizado na cidade. Eu era vereador na cidade vizinha, Taboão da Serra, Itapecerica é a cidade mãe. Mas menos de 4 anos, eu tenho tantas coisas para comemorar. Deus foi tão bom na minha vida como deputado estadual para Itapecerica da Serra. Desde a lei do Guarapiranga, as alças de acesso que serão realizadas, mais de 20 milhões de reais investidos. E agora, na semana retrasada, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, nosso querido pai apóstolo Estevão Hernandes, o prefeito Ramon, o vice Alan Dias e toda a Câmara de Vereadores, conseguimos 10 milhões de reais para asfalto. Enfim, em um ano, eu sou o deputado, em um mandato, sou o deputado que mais conseguiu
recursos e ações para a cidade de Itapecerica da Serra. Então, eu agradeço a Deus, toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter abençoado, e eu tenho certeza que o povo de Itapecerica hoje tem gratidão ao trabalho do deputado Eduardo Nobre. Ele comentou ainda sobre a mobilidade na região após a chegada do metrô em Taboão da Serra, cidade vizinha a Itapecerica. E com esse mandato que Deus permitiu que eu tivesse como deputado estadual, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, nós conseguimos a liberação dessa grande obra. Ela já começou e em 3 anos e meio, o povo de Taboão e da região vai ter dignidade, um transporte de massa para chegar até o centro de São Paulo. O Ministério da Educação anunciou que o Enem deste ano deve contar com cerca de 10 mil novos locais de aplicação. Ao mesmo tempo, a pasta anunciou que os estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública do país serão inscritos automaticamente na prova. O INEP estima que 80% dos concluintes da rede pública farão o exame na própria escola onde estão matriculados. E a seguir, Pelé ganha estátua em frente ao estádio Jalisco, no México. E Carlo Ancelotti fala os motivos da convocação de Neymar para a Copa do Mundo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde se declarou profundamente preocupado com a escalada e a velocidade da epidemia de ebola na República Democrática do Congo. O país atualizou hoje o balanço, com 131 mortes e 500 casos suspeitos. O número de vítimas do surto de ebola na República Democrática do Congo subiu para um total estimado de 131 mortes, de 513 casos suspeitos. Os dados foram atualizados nesta terça-feira pelo ministro da Saúde, Samuel Roger Kamba. Uganda também registra casos. O diretor da Organização Mundial da Saúde afirmou também nesta terça que a OMS convocou um comitê de emergência depois de declarar uma emergência de importância internacional. Agi em conformidade com o artigo 12 do Regulamento Sanitário Internacional após consultar os ministros da saúde de ambos os países e porque estou profundamente preocupado com a escalada e a velocidade da epidemia. Convocaremos o comitê de emergência hoje para nos assessorar sobre recomendações temporárias. A OMS iniciou na segunda-feira a Assembleia Anual dos Estados-membros. O surto de hantavírus em um navio também deve ser discutido no evento. Um júri dos Estados Unidos rejeitou o processo de Elon Musk contra a OpenAI e os cofundadores por ter sido apresentado fora do prazo. Um júri rejeitou em um tribunal americano a ação de Elon Musk contra a OpenAI e seus cofundadores por ter sido apresentada fora do prazo, o que põe fim a uma batalha judicial decisiva no setor de inteligência artificial e no Vale do Silício. Os membros do júri do Tribunal Federal de Oakland, na Califórnia, consideraram que os fatos alegados haviam prescrito e, por isso, rejeitaram a ação contra o diretor executivo da OpenAI, Sam Altman, seu presidente Greg Brockman, a Fundação OpenAI e a Microsoft. O bilionário havia processado a OpenAI por ter passado de uma modesta organização sem fins lucrativos a um gigante avaliado em 850 bilhões de dólares, cerca de 4,2 trilhões de reais. Segundo Musk, isso traía seu mandato original. O dono da SpaceX e da Tesla alegava que Altman e Brockman utilizaram uma doação de 38 milhões de dólares que ele fez à OpenAI para que atuasse como um centro de desenvolvimento de IA em benefício da humanidade. A decisão do tribunal é vital para a OpenAI, que via seu futuro ameaçado caso perdesse essa ação, já que uma das possíveis consequências seria ser obrigada a voltar a funcionar como entidade sem fins lucrativos. Essa medida teria freado completamente sua oferta pública de ações prevista e jogado por terra os bilhões de dólares de investidores como Microsoft, Amazon e SoftBank em meio à corrida pela inteligência artificial. Musk deixou a OpenAI em 2018 e desde então vem desenvolvendo projetos de IA por meio de sua empresa aeroespacial SpaceX, após incorporar sua startup nessa área, a xAI. Altman foi demitido inesperadamente pelo Conselho Administrativo da OpenAI em novembro de 2023 por falta de transparência e depois readmitido a pedido dos funcionários.
La Canarinha, uma escultura da lenda Pelé, foi criada pelo artista Alejandro Velasco em preparação para a Copa do Mundo da FIFA de 2026. A estátua de bronze de 9 metros de altura retrata o jogador brasileiro, comemorando durante a edição de 1970. Monumento à lenda do futebol no México. Pelé foi homenageado com uma estátua de bronze de 9 metros de altura que retrata o rei do futebol durante a Copa do Mundo de 1970, a primeira realizada no país. A peça fica em frente ao estádio Jalisco, palco de 5 dos 6 jogos da seleção brasileira tricampeã em 70. Com nomes como Jairzinho Furacão, Carlos Alberto Torres do Capita e outras estrelas, o time é até hoje lembrado como um dos melhores de todos os tempos. Também faziam parte do elenco jogadores como Gerson Canhotinha de Ouro, Rivelino, Tostão, além, claro, de Pelé. Batizada de La Canarinha, a estátua foi criada pelo artista Alejandro Velasco em preparação para a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Guadalajara é uma das sedes do torneio e vai receber 4 jogos no estádio Akron. O México vai sediar 13 partidas, incluindo o jogo de abertura no lendário Estádio Azteca, na capital. Carlo Ancelotti confirmou a convocação de Neymar para a Copa do Mundo e indicou que conta com o atacante como peça importante da seleção brasileira no torneio. Durante uma coletiva de imprensa, ele detalhou a motivação da convocação do astro brasileiro e as regras a serem cumpridas. Pouco após anunciar os 26 brasileiros que vão disputar a Copa do Mundo a partir de 11 de junho, o técnico Carlo Ancelotti passou por uma coletiva de imprensa. O nome mais mencionado foi, claro, do atacante Neymar. O camisa 10 do Santos ainda não havia sido convocado pelo italiano, que assinou com o Brasil há 1 ano e não veste a amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho. Fizemos a avaliação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante e vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo. O italiano acrescentou que Neymar tem o mesmo papel, a mesma obrigação dos outros 25 jogadores convocados e deixou claro que pretende usar o atacante. Escolhemos Neymar não porque pensamos que vai ser boa reserva. Escolhemos Neymar porque pensamos que pode aportar e meter suas qualidades para... A lista de 26 atletas é composta pelos goleiros Alisson, Ederson e o Everton, os defensores Alexandro, Danilo, Léo Pereira, Bremer, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Marquinhos e Wesley, os meio-campistas Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá, e os atacantes Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Pode ser que não é o grupo perfeito, mas é um grupo que vai ser focalizado, concentrado, motivado, resiliente, porque isto é o que eu quero do jogador, que seja focalizado, concentrado, humilde. O Brasil está no grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia será no dia 13 de junho, contra a seleção marroquina em Nova Jersey. Antes de embarcar para os Estados Unidos, a Canarinho tem um último amistoso preparatório contra o Panamá, no Maracanã, no dia 31 de maio. O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Na sequência, tem um culto de batalha espiritual diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com Bispa Sônia Hernandes. E amanhã a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!